Olá, nono ano, tudo bem com vocês, meninos? Como é que tá aí o desenvolvimento das atividades? Pessoal, tem muito aluno que tá caprichando nas atividades, eu estou muito feliz, né? Porque tá se esforçando, tá lendo, tá assistindo os vídeos e a gente vê isso, né, no reflexo das atividades que enviam. Já tem outros alunos que, pelas respostas das atividades, a gente percebe que não está assistindo os vídeos, não está lendo o capítulo no livro. E vocês precisam, pessoal, se esforçar nesse período de aulas à distância, né? Assista os vídeos quantas vezes for necessário, leia o capítulo indicado no planejamento. Use o grupo do WhatsApp para tirar dúvidas. Use o e-mail também para tirar dúvidas, tá? Mas não fique sem aprender o conteúdo, ok? Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo que é o chamado Estados Físicos da Matéria e suas características. Vocês já começaram a estudar os estados físicos da matéria, né? Sólido, líquido, gasoso. E as mudanças de estado da matéria também no sexto ano. Agora, no nono ano, a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado, né? A gente vai ver como que acontece a nível de partículas essas mudanças no estado físico. Vamos entender através do modelo de Dalton, né? Qual que era o modelo atômico de Dalton? Era o modelo da bola de bilhar, né? Uma bola maciça e indivisível, né? Então, pessoal, a gente vai usar o modelo de Dalton para representar aqui as partículas nas mudanças de estado físico da matéria, tá bom? Então, bora lá para a aula. Então, olha só, pessoal, aí nós já temos um conteúdo que a gente conhece muito bem, que são as mudanças de estado físico da matéria. A gente sabe que a matéria, ela apresenta, né, na natureza três estados físicos, que são sólido, líquido e gasoso. E agora a gente vai estudar a interação dessas moléculas, né, como eu falei para vocês, utilizando o modelo de Dalton. A gente sabe que as mudanças do estado físico também pode ser chamada de estados de agregação. O que significa esse estado de agregação? É quando as moléculas se unem ou se afastam, né? Determinando assim qual estado que a matéria se encontra, se está no estado sólido, se está no estado líquido ou se está no estado gasoso. Então, pessoal, a gente percebe que a matéria no estado sólido, as partículas, elas se encontram mais unidas, mais agregadas, mais juntas. No estado líquido, essas partículas, elas já têm uma certa movimentação. Elas já conseguem se afastar mais umas das outras. Não tem uma organização tão grande como as partículas do estado sólido têm. Já as partículas no estado gasoso, o que acontece? Elas têm muita liberdade de se movimentar dentro de um ambiente, né, dentro de um recipiente ou fora de um recipiente. As partículas, elas não têm nenhuma organização no estado gasoso, ok? Então, vamos lá para a gente entender isso. Olha só, falei para vocês sobre o estado de agregação da matéria, né? Então, olha lá, no estado sólido, as moléculas da matéria se encontram muito próximas. Então, vamos ver aqui, ó, no estado sólido, as partículas não estão todas organizadas, todas juntinhas? Então, a gente diz que a matéria no estado sólido, ela possui uma forma fixa, um volume fixo e não sofre compressão. Ou seja, o gelo lá na forminha que está no estado sólido, ele não tem uma forma fixa, ele não tem um volume fixo e ele é difícil de comprimir, não é? Ele tem uma dureza, essas partículas no estado sólido, nessa matéria no estado sólido. Agora vamos ver lá no estado líquido. As moléculas estão mais afastadas do que no estado sólido. Vocês podem perceber aqui que no estado líquido há espaços entre as moléculas, né? Entre as partículas. E possuem forma variada, mas não possuem forma variada e elas estão num volume constante, né? Por exemplo, aqui, ó. Se você coloca a água em um copo, ela vai tomar a forma do copo. Se você coloca em uma bacia,
a água ou a matéria que você colocar lá no estado líquido, ela vai tomar a forma da bacia. Então, a gente vai entender o quê? Que as partículas no estado líquido, elas estão mais afastadas que no estado sólido. E nesse estado, a forma delas é variada. Elas tomam a forma do recipiente em que se encontram. E o volume é constante, tá? Se você pega a água de um copo, despeja numa bacia, o volume será o mesmo, tá? Ela vai mudar somente a forma né, que ela vai passar para outro recipiente. E também, além dessas características, né, do volume, da forma, ela possui uma facilidade de escoamento e adquire a forma do recipiente, né, como eu falei para vocês. E no estado gasoso, olha só como que estão as partículas aqui, ó, no estado gasoso, né? A movimentação dessas moléculas, dessas partículas, elas são bem maior do que no estado líquido e no estado sólido. Elas não têm organização, essas partículas, né? Então, se variarmos a pressão sobre um gás, ele pode aumentar ou diminuir de volume, o que faz a gente pensar que o volume no estado gasoso não é constante. O volume pode mudar, tá? E esse gás, né, essa matéria no estado gasoso, pode sofrer compressão ou expansão. Por exemplo, se eu estou colocando aqui nesse recipiente fechado, eu estou exercendo uma compressão nesse gás. Se eu libero esse gás para o meio ambiente, ele vai sofrer uma expansão, ele vai ocupar todo o espaço disponível aqui, ok? Eles também tomam a forma do recipiente. Quando você consegue colocar um gás no recipiente, ele vai tomar a forma daquele recipiente, tá bom? Eu preciso muito que vocês entendam esse estado de agregação aqui da matéria, né? Quando tá sólido, o que que acontece? As partículas estão organizadas, extremamente organizadas, a forma é fixa, o volume é fixo, não sofre compressão. Aqui no líquido, a matéria no estado líquido, ela tem mais espaço entre as partículas. Então, elas possuem sim uma forma variada, mas o volume é constante. Ela toma a forma do recipiente, mas o volume não muda, o volume continua o mesmo. Já que na matéria no estado gasoso, o que que acontece? As partículas têm total liberdade, elas sofrem compressão ou expansão com muita facilidade, ok? E elas tomam a forma do recipiente e as partículas se encontram totalmente desorganizadas, afastadas umas das outras, ok? Olha só, vamos passar aqui para o que a gente chama de mudanças no estado físico da matéria. Essa imagem aqui já foi bastante estudada por vocês lá no 6º ano. Então, vocês já mais ou menos conseguem identificar o que que acontece aqui. Olha só, pessoal, aqui quando a matéria está no estado sólido, representada aqui pelo gelo, né? Ela pode sofrer um processo chamado de fusão, que vai passar do estado sólido para o estado líquido através do aumento do calor, né? Do aumento da energia. Se a gente fornece calor, se a gente fornece energia para essa matéria aqui no estado sólido, ela vai passar para o estado líquido. Esse processo é chamado de fusão. E ao contrário, professora, quando eu pego a água no estado líquido e passo para o estado sólido, eu tenho o que nós chamamos de solidificação. O que que acontece? A substância, ela sofre perda de energia. Então, houve perda de energia aqui na substância no estado líquido, e aí o que que aconteceu? Ela se transformou para o estado sólido. Esse processo é chamado de solidificação, ok? Agora, quando a água está no estado líquido e passa para o estado gasoso, né? Forma-se vapor de água, se o líquido aqui estudado for água, passa-se a ser vapor de água, se transforma em gás. Nós temos um processo chamado de vaporização.
é quando a água passa do estado líquido para o gasoso. Nós temos alguns tipos de vaporização. A gente tem a evaporação, que é a passagem do estado líquido para o vapor de forma lenta e gradual, né? Não tem formação de bolhas, igual se você colocar sua água para ferver. Então, me dá um exemplo de evaporação, professora. A roupa secando no varal. Se você deixa uma água em um recipiente lá no quintal, ela vai evaporar aos poucos. Então, um tipo de vaporização, de mudança de estado líquido para o gasoso, é a evaporação. Nós temos também a ebulição. A ebulição é a passagem rápida do estado líquido para o estado de vapor, geralmente pelo aquecimento do líquido. Então, quando você coloca uma panela de água para ferver, né, para aquecer, o que vai acontecer? Vai começar a sair lá uma fumacinha da panela, né? A água vai começar a borbulhar e aí a gente diz que a água entrou na sua temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição da água no nível do mar é 100 graus Celsius, mas essa temperatura de ebulição, ela varia de líquidos diferentes, né, de matérias diferentes, e ela também varia de acordo com a pressão atmosférica, tá bom? Então, pessoal, ebulição é a passagem rápida do estado líquido para o estado de vapor, geralmente pelo aquecimento desse líquido, formando bolhas, e aquele vaporzinho que sai, a gente não consegue ver o gás, né? Aquele vaporzinho que sai é quando a água ferve, forma o vapor de água. Quando ele entra em contato com a temperatura da atmosfera, aí ele forma pequenas bolhas de água. Por isso que a gente chama, né, de vapor de água, tá bom? E nós temos um outro processo chamado de calefação, que é a passagem rápida, muito rápida, do líquido para o estado de gás, que é quando você, por exemplo, joga a água numa panela quente e ela faz, tss, né, faz até aquele barulhinho. Foi muito rápida a evaporação, numa chapa quente, né? Você joga a água no estado líquido ali e logo ela vira vapor, ok? Então, são esses 3 aí estados da mudança, né, da vaporização, da mudança do estado líquido para o estado gasoso. São 3 tipos: evaporação, ebulição e calefação. Tá bom? Entenderam isso aí? E quando acontece ao contrário? Quando aqui tá no vapor e vai se transformar em líquido novamente, a gente chama isso aí de quê? De liquefação ou condensação. Professora, quando é que o vapor vai se transformar em líquido novamente? Me explica esse processo, não tô lembrando. Gente, ocorre quando a substância, ela perde energia. Aí as partículas, elas vão se transformar de vapor para líquido. Como que isso acontece? A chuva é um processo de liquefação. O que vai acontecer? Vai ter a evapotranspiração aqui na Terra, as plantas transpirando, a água evaporando, né, formando as nuvens de chuva. As nuvens de chuva nada mais é do que a liquefação, a condensação. Chegando lá na atmosfera, encontrando um ambiente mais frio, a água que estava em vapor vai se transformar em líquido novamente e vai cair em forma de chuva. Outro exemplo é quando você ferve a água, né, numa panela e aí você coloca a tampa. Quando você tira a tampa, tá cheio de água na tampa. O que aconteceu? A água subiu em forma de vapor quando encontrou a superfície da tampa da panela, que tinha uma temperatura mais fria, ela voltou a ser líquido novamente, tá? Ela se condensou, ok? Pessoal, e a sublimação? Sublimação, olha só, passagem do estado de vapor direto para o sólido ou do sólido direto para o vapor. Então, é a passagem direta do estado sólido para o estado de vapor, sem passar pelo estado líquido. Qual é o exemplo que a gente tem conhecidíssimo que a gente viu lá no 6º ano? É o exemplo da naftalina. A naftalina, ela tá aquela bolinha branca para barata, né? Que a gente coloca para matar a barata, afastar as baratas. Ela passa direto do estado sólido
para o vapor, para o estado gasoso. A gente nem vê lá, ela não se transforma em líquido primeiro, não. Ela já vai e passa do estado de sólido para o estado gasoso, tá? E aí, pessoal, a gente também tem o que a gente chama de ressublimação, tá? A ressublimação é quando acontece o processo inverso, do estado de vapor para o estado sólido. O gelo seco é um exemplo, né, de ressublimação, ok? Ele forma uma nuvem branca, né, e densa ali, que era um gás que vai se transformar ali no estado sólido, tá bom? Para poder apagar o fogo, tá? Então, vamos lá. Então, estamos aqui bem explicado para vocês entender, para vocês anotar se for do interesse de vocês, né, para fazer as atividades. Fusão, passagem provocada por um aquecimento do estado sólido para o estado líquido. Ok, o que é isso, professora? Quando o gelo derrete, por exemplo. Solidificação, passagem do estado líquido para o estado sólido através do resfriamento. Arrefecimento, né, uma palavra científica de cunho químico que significa resfriamento, tá? Então, quando o líquido perde energia, ele vai para se transformar no estado sólido, tá? Vaporização, que a gente tem a passagem do estado líquido para o estado gasoso por meio do aquecimento. Temos 3 tipos, já falei para vocês, a evaporação, né? Que é a passagem do estado líquido para o estado de vapor lentamente, sem formação de bolhas, né? Só evaporando aos poucos. A roupa secando no varal, exemplo. Ebulição é a passagem rápida do estado líquido para o estado de vapor submetida ao aquecimento, uma panela aquecendo no fogo. E a calefação é a passagem muito rápida do estado líquido para o vapor. É a água numa chapa quente, né? Lembra do barulhinho? Calefação. Condensação é a passagem do estado gasoso para o estado. Condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, né? Devido a um resfriamento, que é o que eu expliquei para vocês, que é quando, por exemplo, forma as nuvens, né, de chuva, o vapor sobe, chega na atmosfera, a temperatura mais fria, a água que estava no estado de vapor torna-se líquida novamente, aí temos a chuva, né? E a sublimação, que é a passagem direta de uma substância do estado sólido para o gasoso, sem passar pelo estado líquido, ou a ressublimação, que é o contrário, a passagem da substância no estado gasoso direto para o sólido, tá? Então, vamos lá. Gente, para essas mudanças de estado, né, físico da matéria acontecer, a gente percebeu durante a minha fala que algumas precisam de absorver calor e outras liberam calor, né, para que mude de estado. Então, gente, essa absorção e liberação de calor, elas recebem um nome. São chamados de processos endotérmicos, que é quando ocorre a absorção de calor. É quando precisa do calor na reação para que mude a substância de estado. E nós temos como exemplo aí de mudanças de estado físico da matéria que absorve o calor, endo significa dentro. Então, dentro dessa reação é necessário haver calor para poder acontecer a mudança de estado. Então, na fusão, né, que é quando, por exemplo, a gente passa o gelo ele precisa de um aquecimento para se transformar em líquido novamente. Então, não absorve calor, não precisa de calor, né? A vaporização não precisa de calor para que a água no estado líquido passe para o estado gasoso. E a sublimação, né? Quando está no estado sólido, passa por estado gasoso, não precisa de calor. Então, essas reações, esses processos são chamados de processos endotérmicos, porque absorve o calor, tá? E os processos exotérmicos, exo significa fora, né? Então, ou seja, libera calor para o ambiente, para fora da reação. Então, processos exotérmicos ocorre a liberação de calor. Onde que acontece? Em quais mudanças de estado físico da matéria acontece? Em solidificação, quando
a água está no estado líquido e a gente precisa de transformar em gelo, não há liberação de calor. Se você aquecer, ela não vai se transformar em gelo. Ela precisa o quê? De resfriar. Então, vai liberar calor para o ambiente. Ela não precisa de calor dentro dessa reação para acontecer. A condensação, que é quando a água em vapor, né, em forma de vapor, encontra uma superfície fria e se transforma novamente em gotículas de água. Não precisa de um resfriamento, então libera-se calor. E na ressublimação, que é quando a matéria no estado gasoso, né, passa diretamente para o estado sólido, precisa também da perca de calor. Tá? Da liberação de calor para o ambiente. Entenderam, pessoal? Então, olha só. A temperatura está diretamente relacionada com o estado de agitação das partículas, que formam um corpo e com a capacidade de transmitir ou receber calor. Então, ó, vamos relembrar. A gente viu que para mudança de estado, quando a matéria ela muda de um estado para o outro, muda-se também a organização das partículas. As partículas elas ficam mais ou menos agitadas. No estado sólido, por exemplo, gente, as partículas elas estão mais agitadas ou menos agitadas? Vocês lembram lá do início, dos desenhos lá do início das partículas? Que jeito que estão as partículas no estado sólido? Elas estão mais juntinhas, então elas têm menos agitação. Já lá no estado gasoso, como é que estão as partículas? Elas estão todas soltas, liberdade total, né? Elas estão em extrema agitação, tá? E a capacidade de transmitir ou receber calor, que a gente acabou de ver aqui, ó, nos processos endotérmicos e exotérmicos. Quando as reações, né, da mudança de estado, elas são endotérmicas, elas precisam de absorver calor para acontecer. Quando elas são exotérmicas, elas liberam calor para o ambiente porque elas precisam de menos energia para acontecer. Então, o que é esse gráfico aí? A gente precisa muito entender este gráfico, porque lá na atividade que vocês vão fazer, vai ter este gráfico. Então, olha só. Aqui nesse gráfico, primeiramente, ele é em função da temperatura e do tempo, tá? E o que acontece? Nós temos aqui o ponto de fusão, né? E o ponto de ebulição. O ponto de fusão é o quê? Quando estamos no estado líquido do estado sólido para o estado líquido, né? No ponto de fusão aqui, sólido para líquido. E no ponto de ebulição, líquido para vapor. Por isso que a gente precisa entender primeiro as mudanças de estado, para depois a gente entender aí os gráficos. Então, antes aqui, nós temos o quê? A substância no estado sólido. Aqui no ponto de fusão, ela está transformando de estado sólido para líquido. Nesse intervalo, a substância está no estado líquido. E aqui no ponto de ebulição, ela passa do estado líquido para vapor. E nesse intervalo, ela está no estado de vapor, né? No estado gasoso. Aqui, gente, provavelmente essa substância é a água, porque o ponto de fusão dela é a 0 graus Celsius, né? Quando ela tá em líquido e passa para sólido, a 0 graus, né? A temperatura. E quando ela passa de líquido para vapor no nível, né, do mar, ela a 100 graus Celsius se transforma de líquido para vapor. Entenderam mais ou menos aí esse gráfico? Se vocês não entenderam muito, lá na página 112 tem um gráfico muito parecido com esse. E aí lá tem um textinho explicando sobre temperatura de fusão, temperatura de ebulição. É interessante que vocês leiam também para entender melhor, tá? Gente, a influência da pressão atmosférica nas mudanças de estado. Gente, a pressão, ela tem uma importância muito grande para influenciar a mudança do estado físico da matéria, né? Principalmente porque a pressão, ela existe na Terra e ela é chamada de pressão atmosférica. Então, ela varia conforme o lugar que a gente se encontra. Se a gente está no nível do mar, ela tem
ela tem um valor, se a gente está acima do nível do mar, ela tem outro valor, se a gente está abaixo do nível do mar, ela tem outro valor. Mas no nível do mar, a gente usa como unidade de medida 1 atm, ou 76 centímetros de mercúrio. Esse Hg aí significa mercúrio. Então, essa é a medida da pressão atmosférica, né? A unidade de medida da pressão atmosférica no nível do mar, tá? E, gente, se a gente experimentar a pressão exercida sobre uma substância, a temperatura na qual ela tá muda de fase, né? Sofre alterações. Igual a gente falou lá naquele gráfico, o gelo se funde a 100 graus Celsius e a água ferve a 100 graus Celsius quando a pressão for 1 atm, quando a pressão atmosférica tiver a nível do mar, tá? Então, assim, se a gente for pensar, por exemplo, lá no Monte Everest, lá na Ásia, que é muito grande, muito alto, tá acima do nível do mar. Quantos metros a nível do mar, professora? 8.840 metros acima do nível do mar. Então, a pressão lá é diferente de 1 atm, né? A pressão de lá, atmosférica de lá, vai ser aproximadamente 1/3 do valor aí, né? De 8.840. Então, a pressão, ela tem muita influência na mudança de estado da matéria. Se aqui, na nível do mar, por exemplo, né, a 1 atm, a água, ela evapora a 100 graus Celsius, lá no Monte Everest, ela vai evaporar em outro grau. É um grau, graus acima, né? Então, é diferente aí a pressão dependendo de onde a gente está localizado aqui, ok? Eu quero que vocês leiam aí na página 114 do livro de vocês, tem um textinho explicando, né, sobre a altitude em relação ao nível do mar, tem até um exemplo aí, tá? E aí, nós vamos falar um pouco mais, assim, sobre essa questão da pressão nas mudanças de estado, porque eu sei que vai ser um conteúdo que vai dar, assim, uma confundida na cabeça de vocês. Então, ó, quando uma substância se funde, de modo geral, ela aumenta de volume. Para uma substância que tenha esse comportamento, observa-se que um aumento na pressão exercida sobre ela acarreta um aumento em sua temperatura de fusão. Ai, não entendi, professora. Se você coloca lá na geladeira uma garrafa de água, geralmente se você enche a garrafa de água, o que vai acontecer? Pode ser que a sua garrafa rache. Porque quando o líquido que estava lá dentro, ele se fundir, ele vai aumentar de volume. E aí, o que aconteceu? Foi um aumento da pressão exercida, tá? Um aumento da temperatura de fusão ali no seu congelador, tá? O chumbo, ele apresenta ponto de fusão de 327 graus Celsius para uma pressão de 1 atm. O que é a pressão de 1 atm? É a pressão exercida no nível do mar. Se aumentarmos a pressão sobre o chumbo, o seu ponto de fusão também irá aumentar. Então, se a pressão for maior do que 1 atm, o ponto de fusão do chumbo, ou seja, o ponto de fusão em que ele estava ali no estado sólido para passar para o estado líquido vai ser diferente. A água é uma exceção quanto ao ponto de fusão. Ao se transformar em gelo, a água aumenta de volume e é por este motivo que uma garrafa cheia de água colocada em um congelador, ela parte-se, né, quando a água se solidifica. Porque aí ela vai aumentar de volume, né, essa água. Então, por isso que quando a gente vai colocar uma garrafa de água no congelador, a gente tem que, não pode encher a garrafa, tem que deixar um pouco faltando para encher a garrafa para que não estrague, né, não quebre a garrafa. Gente, aumentando a pressão sobre o gelo, ele se funde a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Então, quanto maior for a pressão sobre esse gelo, a temperatura em que ele vai se fundir vai ser abaixo de 0 graus, então vai diminuir essa temperatura para ele se fundir, né? Para andar sob o gelo, se usa botas especiais que exercem uma pressão muito grande e acaba fundindo o gelo por um instante, possibilitando o deslocamento sobre o gelo.
Então, o que que essas botas, o material dessas botas faz? Pressiona o gelo e aí ele vai se fundir. Quando ele se funde, ele fica mais resistente. Lembra as partículas lá na matéria no estado sólido? Elas não são mais rígidas, mais unidas? Então, essas botas especiais vão fazer com que as partículas, né, da água se fundam e fiquem mais resistentes para a pessoa poder andar por cima ali daquele gelo, né, se deslocar sobre o gelo. Ao se vaporizar, as substâncias aumentam de volume. Gente, lembra das partículas lá no estado gasoso? As partículas, elas ficam todas longe uma das outras. Então, o volume vai ser maior, né? Porque as partículas estão afastadas. Por este motivo, um aumento na pressão acarreta um aumento na temperatura de ebulição, ou seja, quanto maior a pressão, maior vai ser a temperatura de ebulição, tá? Pois uma pressão mais elevada tende a dificultar a vaporização. Este fato é usado nas panelas de pressão e a água pode chegar a 120 graus Celsius. Para vocês entenderem essa questão da panela de pressão, senão esse vídeo vai ficar muito grande, eu quero que vocês leiam lá na página 114 do livro de vocês, por que os alimentos cozinham mais rápido na panela de pressão. Que aí vocês vão entender essa questão, tá? Da panela de pressão, como é que funciona uma panela de pressão. Com a altitude e pressão atmosférica vai diminuindo e o ponto de ebulição da água também. Então, se a altitude diminui, né, está abaixo, né, do nível do mar, e a pressão atmosférica também diminui, o ponto de ebulição da água também diminui, tá? Por exemplo, no alto do Monte Everest, que é 8.800 metros de altitude, a água ferve a 72 graus Celsius, ou seja, isto quer dizer que cozinhar um alimento nessa altitude sem panela de pressão é uma missão muito difícil, demora demais, né? Olha só para vocês verem, 72 graus Celsius, e no nível do mar é a quantos graus Celsius, né? A 100 graus Celsius, olha a diferença, né? Então, porque lá a altitude é muito maior, né? Gente, nós vamos falar um pouco dessa propriedade da matéria, que é a densidade. Além de conhecer, né, o ponto de fusão, o ponto de ebulição de uma substância, a gente precisa conhecer também a sua densidade. Então, o que é, né, como se determina a densidade? Ok, gente? Você já deve ter percebido que quando a gente mistura água e óleo, o que acontece? A água fica por baixo no sistema e o óleo fica por cima. Agora, se você colocar o quê? Por exemplo, a areia e a água vai ficar por cima e a areia vai afundar. O que acontece, né? Como a gente entende se um material afunda ou flutua? A gente precisa entender e calcular a sua densidade, tá? Então, densidade é uma propriedade específica de cada material que serve para identificar uma substância. Então, a gente pode identificar uma substância através da sua densidade. A densidade, ou também chamada massa específica, é a relação entre a massa e o volume de determinado material, sendo ele sólido, líquido ou gasoso. Matematicamente, a gente calcula aí a densidade da seguinte fórmula. Densidade é igual a massa dividido por volume, né? Essa aí é a fórmula para você calcular a densidade de uma substância e saber, né, qual tem a densidade maior, qual tem a densidade menor, tá? Então, pessoal, a unidade de medida da densidade, quando você calcula lá pelaquela fórmula, né, e descobre qual é a densidade da substância, segundo o Sistema Internacional, né, de unidades, é o quilograma por metro cúbico. Então, você descobriu lá a densidade, você vai colocar lá, por exemplo, 9 a densidade, 9 quilogramas por metro cúbico. Embora as unidades mais utilizadas sejam o grama por centímetro, né, ou grama por milímetro. Para gases, costuma ser gramas por milímetro. Então, se a gente estiver falando de gases, vocês vão usar a unidade de medida gramas por litro, tá? Então, aí tem um exemplo de como calcular, né, usar a fórmula da densidade para resolver um problema, né? Em condições ambientes, a densidade do mercúrio é de aproximadamente 13 gramas de centímetros cúbicos.
A massa deste metal, da qual um garimpeiro de Poconé, no Mato Grosso, necessita para encher completamente um frasco de meio litro de capacidade, então vamos lá para a resolução. Vamos saber a densidade do mercúrio, né? Nós temos a densidade aí do mercúrio, que é 13 gramas por centímetro cúbico. O volume é 0,5 litros. Então, olha só. A gente vai ter que transformar, né, 0,5 litros em centímetros cúbicos, né? Então, a gente precisa saber qual é a massa. Então, a gente vai pegar e vai usar o quê? A fórmula da densidade. A gente sabe que a fórmula da densidade é igual a massa dividido por volume. A gente tem aí a questão da densidade, que o problema já deu, né? Que é 13 gramas de centímetro cúbico. E a gente tem já a quantidade do volume e a gente quer saber a massa. Como a gente tem uma fórmula que a gente precisa inverter, porque aí a gente tem a questão da massa que nós não temos, e lá na fórmula a massa tá dividida pelo volume. Então, a gente faz uma inversão. Como a gente tem uma divisão, a gente vai inverter para uma multiplicação, para a gente saber qual que é a massa. Então, a densidade é 13 gramas por centímetro cúbico. A gente tem aí do mercúrio. E a gente tem o volume, que é 500 centímetros cúbicos. Então, a gente multiplica isso aí e nós temos o quê? O resultado da massa do mercúrio, que é 6.500 gramas, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, mande-me um e-mail ou vá lá no grupo do WhatsApp, me chame lá para tirar as suas dúvidas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, ficou um pouco grande, mas esse conteúdo eu precisava dar uma aprofundada nele com vocês, porque eu sei que vai ter muitas dúvidas nesse conteúdo, tá? Então, um beijo, até o próximo vídeo.